Havia um irmão em Cristo numa igreja, que ele era mestre em julgar os outros. Gostava de julgar, que era uma beleza. E ele mesmo cometia muitos erros, muitos pecados. E o pastor, sabendo da real situação da igreja, em alguns aspectos, o pastor começou a pregar sermões mais duros na igreja, sermões mais veementes. Quando ele terminava de pregar, aquele irmão chegava perto do pastor, cumprimentava o pastor e falava assim: pastor, é isso mesmo, pregue mesmo, esse povo precisa ouvir a verdade. E o pastor: mas ele também precisa. Como assim? Aí quando foi à noite eu pego ele. À noite o irmão estava na igreja, e o pastor pregou mais um daqueles sermões chapa quente, aqueles sermões de fazer muita gente coçar a cabeça. Terminou o culto, o irmão chegou perto do pastor: pastor, o senhor está cada vez melhor. Esse povo precisa aprender muita coisa. E o senhor, cada dia que passa, tem sido um instrumento de Deus para alertar esse povo. E o pastor: gente, mas não é possível. Ele se acha. Na outra semana, domingo de manhã, o pastor: mas eu vou pegar ele. O pastor, sabendo de alguns erros daquele irmão, o pastor preparou uma mensagem bem incisiva para poder pegar aquele irmão, e pregou. Terminou o culto, mais uma vez, lá vem o irmão: pastor, impressionante como Deus tem te usado. Tem muita gente aqui que deve estar perdendo um monte de sono por causa do senhor. Ó, pastor, não tem condições, eu tenho que pegar esse rapaz. Aí quando foi um dia, choveu, mas choveu. Lá estava o pastor na igreja, e pouquíssimos irmãos, mas pouquíssimos mesmo, assim, coisa de 4 ou 5 irmãos na igreja. E quem é que estava lá? O irmão. E o pastor: é hoje eu pego esse irmão. E pregou. Aí chega o irmão perto do pastor, cabisbaixo, tristonho: pastor, eu estou muito triste. Pastor: peguei o irmão, né? Ele deve ter pensado assim, não é? Estou muito triste, pastor. Meu coração está em frangalhos. E o pastor: por que, irmão? Ele: pastor, uma mensagem dessa e não veio ninguém na igreja. O povo tinha que estar aqui, pastor. Por que eu estou te contando essa história? Porque o judeu era exatamente desse jeito, na época de Paulo. Os judeus eram assim. Os judeus não reconheciam de maneira nenhuma que eles precisavam de Cristo, que eles precisavam se render a Cristo ou arrepender dos seus pecados. O judeu nunca olhava para ele e se via um miserável, um pecador, um condenado. Ele não via. Então Paulo estava profundamente entristecido com isso, porque Paulo era um judeu, e ele já esteve do outro lado. E ele sabia, ele havia tido um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E Cristo colocou a vida de Paulo de ponta cabeça. E Paulo compreendeu toda a pessoa de Cristo à luz das Escrituras. E Paulo compreendeu que todo o processo legal dos judeus era insuficiente. Mas o judeu, por conta dos seus séculos de história, foi criando dentro de si um orgulho inexpugnável. O coração do judeu, no tocante a si mesmo, era tão duro, mas tão duro, que Paulo não conseguia penetrar naquele coração. Paulo tentou de tudo. Desde o capítulo 1, Paulo está dizendo que a lei, ela não proporciona nenhuma segurança para a salvação. Mas o judeu se agarrava nisso,
com unhas e dentes. Irmãos, eu não sei se você já conheceu alguém assim, zeloso, mas zeloso ao extremo da sua fé, que você não encontra brecha para entrar com ele numa conversa, num debate. O judeu, ele foi adquirindo ao longo da sua história um zelo pela lei de Deus, mas um zelo tão ferrenho, mas ao mesmo tempo tão contraditório, tão equivocado, que ele chegou ao ponto, certa vez, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, para você ver como o judeu era zeloso, mas era um zeloso equivocado. Na época do período interbíblico, que é aquele período que está entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, houve um período que os teólogos chamam de período de silêncio. 400 anos. É chamado de período interbíblico. Durante esse período, não houve da parte de Deus nenhum profeta sendo enviado nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, com inspiração profética. Foi nesse período que se levantaram grandes reinos, por exemplo, o reino grego, o governo grego, foi nesse período. E houve um rei Seleucida, chamado Antíoco Epifânio, que queria exterminar a religião judaica da face da terra. E esse Antíoco Epifânio, ele mandou chamar um sacerdote, colocou esse sacerdote diante dele e disse assim para ele: eu ordeno que você coma carne de porco. Todo mundo sabe que para o judeu isso é uma heresia. Comer carne de porco para um judeu é algo inaceitável. O judeu olhou para ele, aquele sacerdote, e disse para ele o seguinte: escute, eu não vou comer carne de porco, ainda que você me consuma no fogo, ainda que você me rasgue com o chicote, eu não vou comer carne de porco. Antíoco Epifânio olhou para ele e disse assim: pois bem, assim será. Chamou os algozes bateram tanto naquele judeu, mas bateram tanto, que diz a história que a carne dele se abriu, por conta dos açoites. Ele caiu no chão, totalmente enfraquecido, ensanguentado. Alguns soldados ainda bateram nele, chutaram ele, mas ele não comia carne de porco. Aí alguns soldados de Antíoco Epifânio, sensibilizados com a situação daquele judeu, trouxeram outro tipo de carne, e falaram para o judeu assim: coma, homem, coma, não é carne de porco, pode acreditar, coma. Ele disse: não vou comer. Coma essa carne, não é de porco. Ele falou: não vou comer, eu quero que todos saibam que eu estou disposto a morrer por conta da lei do meu Deus. E morreu, mas não comeu carne de porco. Você tem coragem de perder a sua vida por causa de carne de porco? Mas esse judeu perdeu. Sabe o que é isso? Zelo, mas um zelo equivocado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, sabendo e conhecendo quem é o judeu, ele estava tão sensibilizado, tão transtornado pelo fato de ver o povo dele endurecido, confiando numa lei que já havia perdido a sua eficácia, porque o objetivo da lei nunca foi aperfeiçoar. O objetivo da lei, a lei era como um promotor num tribunal. Você está diante de um juiz, e o promotor, culpado, você é culpado aqui, você é culpado aqui, você é culpado aqui, você é culpado aqui, aqui você falhou, aqui você falhou, aqui também você falhou, aqui você falhou. Era para isso que servia a lei. Mas o judeu achava que, cumprindo os pré-requisitos da lei, oferecendo sacrifícios, não comendo carne de porco, guardando o sábado, participando das festas em Jerusalém, fazendo isso, fazendo aquilo, ele estava garantido com Deus, e não estava, era um zelo equivocado. Então Paulo vai dizer aqui, logo no versículo 1, Paulo vai dizer assim: irmãos,
o bom desejo do meu coração, o bom desejo do meu coração, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque dou testemunho. Paulo sabia, Paulo conhecia tudo no judaísmo, ele era judeu. Ele sabia, ele cumpria criteriosamente, antes de Cristo, Paulo cumpria criteriosamente todos os requisitos da lei. Ele estudou aos pés de um dos maiores rabinos de sua época, que foi Gamaliel. Então ele cumpria à risca aquilo. Quando ele encontrou Cristo, na verdade, quando Cristo o encontrou no caminho de Damasco, ele viu que tudo aquilo era, na verdade, uma figura, que a lei, ela era incapaz de proporcionar salvação, que tudo se cumpria na pessoa de Cristo. Então Paulo, ele agora se torna um árduo defensor de Cristo, e ele está dizendo, eu dou testemunho, versículo 2, de que eles têm zelo de Deus, eles têm, mas não com entendimento. Por quê? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? É Cristo Jesus. A justiça de Deus se cumpre em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Conta-se uma história que nos Estados Unidos teve um grande incêndio. Isso é comum acontecer lá, não é só no Brasil não, viu? Mas nos Estados Unidos também acontecem muitos incêndios. E houve um incêndio de grandes proporções numa cidade norte-americana, e praticamente todos os habitantes da cidade haviam fugido de suas casas, mas uma família, pai, mãe e 2 crianças, não conseguiram fugir das chamas. As chamas estavam avançando violentamente contra a residência daquela família. E o pai olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha por onde escapar. E aí o pai, desesperado, ele tinha que salvar sua família, ele se lembrou de uma coisa. Na semana anterior ao incêndio, ele tinha queimado um lixo atrás de sua casa. Então havia uma área atrás de sua casa que havia sido queimada. Ele pegou a sua família, levou para o meio daquelas cinzas, colocou os filhos, a esposa por cima dos filhos, e ele protegeu a família, protegeu a esposa com os filhos. O fogo foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, mas quando chegou naquela área que já havia sido queimada, ele apagou. Por quê? Porque não havia mais o que queimar. Essa é a nossa vida em Cristo. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. A ira de Deus consumiu Jesus na cruz. Agora o que acontece? Quando nós nos refugiamos na cruz, nós não somos queimados pela ira de Deus, por quê? Porque a cruz já foi queimada. Por isso nós temos que nos refugiar na cruz. Nós somos protegidos da ira, porque a justiça de Deus, a ira de Deus, ela já consumiu Jesus por nós. Por isso que Jesus é a justiça de Deus. Quando eu estou na cruz, quando eu estou em Cristo, não há mais o que queimar, porque Cristo já foi queimado por mim. Entende, querido? Nós temos que correr para a cruz. Então essa é a justiça de Deus. O judeu não conheceu isso. O judeu não tinha essa percepção espiritual. O judeu insistia em justificar-se a si mesmo através do quê? Através de um conjunto de regras e proibições. E Paulo sabia que o fogo estava se aproximando do povo judeu, e eles iam ser consumidos. Por quê? O único lugar no mundo onde nós não somos queimados pela ira de Deus é na cruz de Cristo. E Paulo sabia disso. Aí Paulo está dizendo, olha só, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, através do quê? Através da lei, através das regras, através do pode, não pode,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí Paulo vai dizer uma coisa impressionante aqui, versículo 4, olha só o que Paulo diz. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da condenação da lei, o fim da nossa condenação, o fim da nossa punição, é por conta do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Era isso que Paulo queria que os judeus entendessem. De nada adianta guardar sábado, de nada adianta não comer carne de porco, de nada adianta você ficar achando que pelo fato de participar da Páscoa, participar da festa dos tabernáculos, participar de Pentecostes, ir até Jerusalém, entrar no templo, fazer orações no templo, oferecer sacrifícios de manhã e à tarde, não adianta nada, porque o fim de tudo isso é Cristo. Se não for através de Cristo, não há salvação, nem para o gentio e nem para o judeu. Nós temos que entender isso, irmãos, porque muitas vezes nós estamos cheios de uma consciência mortal, de que de alguma maneira nós podemos fazer alguma coisa. Irmãos, essa ideia de que nós temos que fazer alguma coisa para sermos salvos, essa ideia é diabólica. Porque não há nada que nós possamos fazer, não existe nada que eu faça que chame a atenção de Deus e que faça Deus repensar em me salvar. Não. O fim de toda a condenação, de toda a lei, de tudo que ela proporciona, é Cristo. E quando isso faz parte da minha crença, da minha fé, quando eu confio nisso, aí sim, está sobre mim agora, não a condenação que a lei proporciona, mas a justiça que Cristo proporciona. Por isso, irmãos, nós somos devedores. Devedores a quem? A Cristo. Irmãos, entendam uma coisa, tudo que eu fizer para Jesus, por melhor que seja, por maior que seja, não chega nem aos pés do que Cristo realmente merece. Por isso eu tenho que ter zelo, um zelo saudável. Por isso eu preciso levar a minha fé a sério. É por isso que eu preciso fazer para Cristo muito mais do que aquilo que realmente eu acho que eu devo fazer. Porque está sobre mim a justiça de Cristo. O cristianismo gira em torno disso, da nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos. Lá nos Estados Unidos teve uma igreja que teve uma ideia genial. Os adolescentes da igreja tiveram uma ideia, uma coisa impressionante. Eles formaram um lava-jato para lavar o carro das pessoas de graça. De graça. Estou mandando indireta para os adolescentes não, tá? É direta mesmo. O que os adolescentes fizeram? Eles compraram toalhas, ligaram a mangueira da igreja e colocaram algumas placas, algumas propagandas. E as pessoas iam parando os carros. E eles então começavam a lavar os carros. Enquanto um jogava água, o outro vinha com o sabão, esfregava o carro todinho e as pessoas dentro do carro. E eles então, jogando a água com a mangueira, jogava, quando terminava, o carro avançava mais um pouquinho, já tinha uma equipe de adolescentes para enxugar o carro com as toalhas. Quando eles desciam o vidro do carro e perguntavam, quanto é? Os adolescentes falavam assim, é de graça, igual a salvação. É de graça, igual a salvação. As pessoas, olha que interessante, subiam o vidro e iam embora. Mas ouviam uma mensagem, diferente, mas ouviam. Não é interessante isso? E aí, irmãos, de repente, chega uma caminhonete, mas uma senhora caminhonete, toda suja de lama. Os adolescentes olharam um para o outro assim, coçaram a cabeça e começaram a jogar água na caminhonete. Aí o dono da caminhonete falou assim, quanto que é? Ele, é de graça, moço, igual a salvação. Não, mas não é possível, como assim? Olha a quantidade de lama que tem na minha caminhonete. Moço, é de graça. Igual a salvação. Aí o moço ficou assim meio encafifado, e ele jogando água. Aí um veio e jogou a água e tirou aquela lama mais grossa, veio o outro, começou a esfregar, e o rapaz olhando tudo aquilo, e ele jogando água. Em poucos minutos, a caminhonete estava limpinha. O moço, gente, olha a quantidade de água que vocês gastaram.
olha a quantidade de sabão que vocês gastaram, quanto é? Moço, é de graça, igual a salvação. Mas não é possível. Aí ele andou mais um pouquinho, ele olhou assim, uma pilha de toalha para enxugar a caminhonete dele. Eles começaram a pegar, uns 5 ou 6, e começaram a enxugar a caminhonete. E ele, gente, mas não é possível. Rapaz, olha a quantidade de toalhas que vocês estão gastando. Quanto é? Deixa eu ajudar com alguma coisa. E eles disseram assim, moço, é de graça, é free. Igual a salvação. Gente, esse homem ficou bravo, pegou a carteira, tirou uma nota de $5, jogou no chão assim, subiu o vidro do carro e foi embora. Porque ele não aceitava não ter que fazer alguma coisa para ter a caminhonete limpa. Ele não aceitava não ter que contribuir com nada. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós nos achamos com esse tipo de pensamento, não tem condições, eu tenho que fazer alguma coisa para a salvação. Não, querido, é de graça. Alguém já pagou. O preço foi pago há 2000 anos. Por isso que eu quero pensar com você aqui sobre a grande ideia desse texto. Qual que é a grande ideia desse texto? O que esse texto quer nos mostrar? Quando o zelo equivocado torna-se inimigo da graça salvadora. Muitas vezes nós estamos imbuídos de um sentimento de que, olha, se eu for na igreja 3 vezes por semana, se eu for um dizimista fiel, se eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu decorar 340 versículos por ano, se eu ajudar alguém que está passando necessidade, com certeza Deus vai me salvar. Você está igual o rapaz da caminhonete. Porque não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. É o que Jesus fez. Por isso, é de graça. Não há nada que eu possa fazer. Não tem dinheiro, não tem obras. Quando eu começo a achar que eu tenho que contribuir de alguma maneira, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo dominado por um zelo equivocado. Então Paulo está dizendo para os judeus aqui, ele está dizendo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí, a partir do versículo 5, Paulo ele vai falar, a partir do versículo 5, Paulo vai citar aqui alguns textos bíblicos. Ele vai citar Levítico 18, 5, ele vai citar Deuteronômio 30, 12, ele vai citar Isaías 28, 16 e Joel 2, 32. Olha só o que Paulo vai dizer dos versículos 5 a 8, é meio confuso isso, mas ao mesmo tempo, é claro, olha só, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Eu procurei uma tradução, eu fui na Bíblia Viva, e eu vi a tradução da Bíblia Viva, e eu fiquei assim fascinado. A Bíblia Viva diz assim, entretanto, a salvação que vem pela fé, diz, versículo 6, a partir do versículo 6, a salvação que vem pela fé diz, você não precisa dar uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que Ele o ajude. Você não precisa ir até onde estão os mortos, a fim de trazer Cristo de volta à vida, pois a salvação que vem da confiança em Cristo, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós, de fato, ela está tão perto como nossos próprios corações e nossas bocas. O que os judeus estavam fazendo? Os judeus estavam tentando ir pelo caminho mais difícil. Eles queriam chegar até Deus através do cumprimento de regras e regras e regras e regras e regras e regras.
Mas eles mesmos sabiam que o cumprimento dessas regras era um fardo pesadíssimo. Aí Paulo está dizendo, só existe um que pode resolver isso, Cristo Jesus, e Ele já está acessível. Vocês não vão ter que ir no céu para trazê-lo de lá. Vocês não vão ter que trazê-lo de volta à vida, porque Ele já ressuscitou. Ele está perto de vocês. Cristo está acessível. Pare de ir pelo caminho mais difícil. Vocês concordam comigo que muitas vezes nós complicamos demais as coisas? Nós complicamos demais. Nós achamos, ou muitas pessoas acham, que precisam passar por um caminho todo recheado de crenças, ideologias e regras, e pode, não pode, para chegar até o céu. Não, irmãos, já existe, a solução de Deus já veio, a solução é Cristo, confie nele, apele para ele, fale para ele, Jesus, eu não consigo viver essa vida cheia de peso, essa vida cheia de regras, não, eu confio em ti, por isso que ele disse lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tinha um povo oprimido na face da terra, um povo complicado, um povo cansado na face da terra, era o povo judeu. Além de ter que sustentar a alta corte dos judeus, com dízimos e mais dízimos e mais dízimos, isso empobrecia o povo era um povo pobre, um povo que não tinha dinheiro para nada, um povo que muitas vezes era vendido como escravo, porque não tinha condição de pagar a própria liberdade. Esse povo ainda tinha que viver com as regras intermináveis dos judeus. Você não pode caminhar mais do que 1 quilômetro no sábado, você não pode cuspir no chão e fazer lodo no sábado, você não pode carregar peso no sábado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essa era a sociedade daqueles tempos. O povo estava oprimido, o povo estava sobrecarregado de regras, de regras, de regras, de regras, de regras, de regras. E Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque todo rabino tinha um jugo. Ele tinha um discípulo, que ele chamava de talmidim, e ele punha o seu jugo nesse discípulo, ou seja, ele colocava o seu estilo de ensino nesse discípulo, e isso massacrava o discípulo ficava debaixo de regras intermináveis. Aí Jesus está dizendo o seguinte, eu também tenho um jugo, eu também tenho um jeito de ensinar, mas o meu jugo é suave e leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha ser meu discípulo, venha ser meu talmidim, venha andar comigo, e ao invés de carregar um peso insustentável, eu carrego para você. Esse é o nosso Jesus, é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não precisam subir ao céu e trazer Cristo de lá, vocês não precisam ir ao inferno, mansão dos mortos, e trazer de lá Cristo. Não, Ele está vivo, e Ele está disponível. Se há alguém aqui nessa manhã que está se sentindo sobrecarregado por uma quantidade de fardos, de regras que tem colocado para si mesmo, alivie seu fardo nessa manhã, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui, caminhando para o final, Paulo vai dizer a partir do versículo 9, Paulo vai dizer assim, no versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É interessante, meu amado irmão, que essa é a essência do cristianismo. Primeiro nós temos que confessar a Jesus como Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios, que é a mesma palavra para o imperador romano. O imperador romano mandava e desmandava. Ele era o comandante supremo da nação. O imperador romano, ele era tratado como um deus. Mas, para nós cristãos, nós não temos o homem como nosso Senhor, nós temos Cristo como nosso Senhor. É por isso que os cristãos morriam, é por isso que os cristãos eram martirizados, porque quando eles eram colocados diante da iminência de oferecer um culto ao imperador, ao Kyrios dos romanos, eles diziam, não, só existe um Kyrios,
Só existe um Senhor, e é o Senhor Jesus Cristo. E eu não me dobro e não me curvo diante de nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. E aí os imperadores romanos mandavam para a fogueira, mandavam para os leões, mandavam morrer afogados, porque eles davam a vida pelo Kyrios. Então aqui Paulo está dizendo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se você realmente reconhecer que Ele é o único Kyrios, o único Senhor, e em teu coração você crê que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo ressuscitou, porque essa é uma doutrina muito contestada no seio da cristandade pelos teólogos liberais, que dizem que Jesus na verdade não ressuscitou. Você sabia que existe uma área da teologia que contesta a ressurreição de Cristo? Que diz que na verdade Jesus não ressuscitou porque Ele não morreu. Sabia disso? Existe uma área da teologia que diz que Jesus desmaiou por conta dos ferimentos na cruz, e que ele foi levado para o túmulo. Ele teve na verdade uma catalepsia, que parece que é uma questão onde os órgãos vitais do corpo paralisam por algum tempo, e lá no túmulo ele recobrou a vida. Essa foi a ressurreição de Cristo para muitos cristãos aí. Muitos cristãos creem na ressurreição de Cristo dentro desse viés, de um viés puramente científico. Muitos acreditam que Jesus Cristo, na verdade, nunca morreu para ressuscitar. Ele voltou à vida depois de um desmaio. Aí eu tenho algumas perguntas para quem crê desse jeito. Primeiro, como um homem debilitado, que foi duramente açoitado, que foi duramente espancado, como um homem frágil, desidratado, um homem que sofreu atrocidades, um homem que teve uma cruz perfurando sua cabeça, um homem que teve o seu corpo dilacerado pelos azorragues dos romanos, que era um chicote com tiras de couro do tamanho de 60 centímetros e ponta de ossos na extremidade do chicote, tinha na carne e abria a carne. Como um homem que foi submetido a todo esse tipo de sofrimento, recobra a vida dentro do túmulo, rola uma pedra de 800 quilos, sem fazer nenhum barulho, porque os guardas estavam todos dormindo, limpa seus ferimentos, veste uma túnica branquinha, e sai andando como se nada tivesse acontecendo. Tem lógica isso? Das duas, uma. Ou isso que eu acabei de dizer aconteceu, o que é impossível, ou ele ressuscitou ao terceiro dia, o que é possível. Porque para Deus, nada é impossível. Em qual você crê? Se você não crê que Jesus ressuscitou, você não é cristão. Você não é cristão. Sinto te dizer, porque a ressurreição de Cristo é o âmago do cristianismo. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Você crê de verdade que Cristo ressuscitou? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí nos versículos 11 a 13, encerrando, Paulo diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Isso está lá em Isaías capítulo 22, versículo 16. Porquanto não há diferença. Paulo está querendo colocar na mente do judeu, irmãos judeus, abram a cabeça de vocês, não há diferença, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês não são pessoas que estão debaixo de um estigma de retidão, pelo contrário, não há diferença. Vocês e os gregos, que na verdade, todo aquele que não era judeu era tratado como grego, gentio. Vocês e os gentios, todos nós, todos, indistintamente, todos nós precisamos de um só. E esse um é Jesus Cristo. É por isso que Paulo, lá no começo do capítulo, ele diz, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Eu quero que Israel seja salvo, eu quero que Israel reconheça isso. E aí ele diz no versículo de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui ele cita Joel 2,32, que diz respeito àquele dia,
ao dia do juízo final, só pode invocar, porque escute uma coisa é dizer que Jesus Cristo é Senhor, isso todo mundo pode dizer. Outra coisa é crer que Jesus Cristo é o Senhor. E somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor são os que o invocam. O que é invocar? É chamar, é clamar. Quando você fala, ó Jesus, Filho de Deus, Senhor meu, ajuda-me. Se você está falando isso de coração, porque você sabe que Ele pode te ajudar, você está invocando o nome do Senhor. E só quem faz isso é quem crê nele. Eu tenho algumas aplicações aqui, para encerrar a minha palavra, algumas coisas, né? A grande ideia do texto foi essa, não é? O zelo equivocado, ele pode se tornar um inimigo da graça salvadora. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você, algumas aplicações. A primeira delas é essa. Veja só, será que temos desejado de coração a salvação das pessoas que amamos? Você deseja realmente que seu pai se converta, que sua mãe se converta? É um desejo do seu coração? Versículo 1, Paulo diz, o meu desejo é que os judeus sejam salvos. E ele orava por isso, e ele sofria por isso. Você quer que os seus parentes se convertam mesmo? Você tem sentido esse desejo no seu coração? Será que nós, quando oramos pelas pessoas para que elas se convertam, isso é fruto de um desejo sincero do coração? Temos amado as pessoas a esse ponto? Essa é a primeira lição que eu aprendi aqui. A segunda lição, zelo religioso não é sinônimo de se estar na verdade. Há muitos que estão sinceramente na mentira. Há muita gente por aí que é zelosa da sua religião. Uma pessoa sincera, eu não vou questionar a sinceridade. Muita gente que é sincera. Os muçulmanos são sinceros. Quando eles entram num shopping center com o corpo cheio de bombas e explodem a si mesmos e matam centenas de pessoas, aquilo ali é movido pela sua sinceridade, pelo seu zelo. Tem muita gente sincera hoje vivendo na mentira. O muçulmano crê que se ele matar, quanto mais inimigos de Alá ele matar, maior a sua garantia de ir para o céu. É a chamada guerra santa, a jihad, que é uma guerra contra os inimigos do Islã. Então, irmão, alguém pode ser sincero na sua religião, mas estar sinceramente equivocado. Ore por essa pessoa. Peça a Deus para abrir os olhos, assim como Paulo teve os seus olhos abertos. Terceira lição que eu aprendo aqui. Avaliemos nossa fé para que não incorramos no erro de estarmos caminhando num caminho que nós mesmos abrimos. Às vezes nós abrimos os nossos próprios caminhos. Eu quero chegar a Cristo através de penitências, de promessas, através de uma resiliência. Eu quero chegar a Cristo através de votos e através de campanhas. E eu quero me tornar agradável a Cristo. Esqueça isso, nada do que você fizer será suficiente para garantir a sua salvação, porque não é o que fazemos, é o que Cristo fez. E a última lição que eu aprendo aqui, encerrando a nossa manhã, é essa: a deidade de Cristo e sua ressurreição fazem parte de nossa confissão de fé. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Porque quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra Kyrios, do grego, também se aplica ao Senhor Deus de Israel, a Yahvé. É a mesma palavra. No Antigo Testamento, a palavra Senhor era atribuída a Yahvé. No Novo Testamento, ela é atribuída a Cristo. Quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, eu estou dizendo Jesus Cristo é Deus. Você crê na deidade de Cristo? Você crê que Jesus é Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco? Jesus Cristo é Deus, por isso Ele merece a nossa adoração. Por isso Ele merece a nossa adoração. Quando Satanás estava diante de Jesus lá no deserto, tentando Jesus, ele disse: eu estou te dando todos os reinos do mundo, se você prostrar e me adorar. Satanás, ele quer usurpar o lugar de Deus, ele quer ser adorado como Deus. Jesus olha para Satanás e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás.
e só a Ele servirás. Aí você vê lá em Hebreus a palavra de Deus dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem. Está se referindo a quem? A Jesus. Quando os leprosos chegaram diante de Jesus, o que eles fizeram? Se prostraram e o adoraram. Por quê, irmãos? Porque Jesus é Deus. Então a deidade de Cristo precisa estar de forma muito convicta no nosso coração, e a ressurreição também. Nós não estamos aqui cultuando um Deus morto, nós não estamos aqui cultuando um Deus com D minúsculo, nós não estamos aqui nos reunindo quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, para jogar palavras ao vento. Nós não estamos aqui simplesmente como um passatempo, nós não estamos aqui simplesmente para satisfazer as nossas emoções. Nós estamos aqui, irmãos, 3 vezes por semana e nos pequenos grupos e em todos os momentos, adorando um Deus que vive. Um Deus que saiu da sepultura ao 3º dia. Por isso, quando você louva, quando você canta, você está cultuando um Deus que está vivo e há de vir um dia, e nós o veremos nas nuvens, e todos aqueles que ficam aí com essas historinhas, essas falácias, de que Jesus não ressuscitou, de que Jesus, vão vê-lo corporalmente, porque a Bíblia diz que ele está lá em corpo. 1 Timóteo 2,5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os anjos disseram para os judeus, lá em Atos capítulo 1, esse Jesus que vocês viram partir para o céu, ele virá, assim como para o céu os vistes ir. Jesus está vivo. Nosso culto não é um culto sem sentido. Jesus está vivo. Se você crê nisso, diga amém. 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 Eu quero orar com você, mas antes eu quero apenas te contar uma historinha. Hoje eu estou com história, né, gente? Durante a Guerra da Coreia, em 1950, se eu não me engano, de 1950 a 1953, parece. Houve uma guerra, e os Estados Unidos participaram dessa guerra para expulsar o comunismo da Coreia e separou as Coreias. Hoje nós temos Coreia do Sul e Coreia do Norte. E isso foi fruto de uma guerra. Porque o comunismo queria dominar o Sul, que era capitalista, que era apoiado pelos Estados Unidos. E durante essa guerra capturaram 2 prisioneiros, um cristão e um budista. E colocaram ambos amarrados um no outro. E o cristão começou a pregar para o budista. E começou a falar da história de Jesus. Começou a falar de Cristo. Começou a falar da vida de Cristo, do que Jesus foi capaz de fazer na cruz do Calvário. Falou da ressurreição de Cristo. E o budista ouvindo aquilo atentamente. E aí o budista, num determinado momento, fala assim, olha, você sabe que eu sou budista. E eu passei a minha vida inteira ouvindo os ensinamentos de Siddhartha Gautama, Buda. Mas Buda morreu. E é impossível que alguém que tenha morrido possa fazer alguma coisa por alguém que está vivo. Sabe de uma coisa? Eu não preciso de um Salvador morto. Eu preciso de um Salvador vivo. Eu quero ser Jesus. Nosso Salvador está vivo. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, Tu estás vivo pelos séculos dos séculos. Nós nos curvamos diante de Ti. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela palavra que Tu falaste aos nossos corações nessa manhã. Obrigado por tudo que aprendemos. Obrigado pela Tua graça. E se não fosse a Sua graça, todos nós estaríamos condenados nesse momento. Mas nós Te agradecemos, porque Tu limpaste a nossa caminhonete. A nossa caminhonete estava com lama por todos os lados. Mas Tu és a água viva. Tu és aquele que nos lava. Tu és aquele que nos purifica. Tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E hoje a nossa caminhonete está limpa, branca,
mais alvo do que a neve. E não há nada que nós possamos fazer pelo Senhor, a não ser entregar-te o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos lavado, por ter nos limpado e por ter pago o preço desse processo de limpeza. Te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra nessa manhã. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos?